E você, Cíntia, você dormiu tarde ontem? Não, assistiu o debate? Não, primeiro que eu não tenho paciência para escutar o Trump falar, né? Já falei isso para vocês, porque realmente, como não tem aquela fala, o meu ouvido não é pinico, porque eu não tenho coragem, né? Mas no comecinho eu ainda vi, mas é tarde para mim também, né? Eu tenho que acordar muito cedo, então eu vou dormir. Mas o negócio é o seguinte, às vezes nem vale a pena assistir. Por quê? Olha aqui, checagem de fatos da CNN. A lista era tão longa das mentiras e das coisas que não são verdade, ou das coisas que são mais ou menos verdade, que eu até desisti de contar quantas tinham. No último debate eu contei, né? Lembra? Tinha 22, não sei o quê. Dessa vez a lista era tão longa que eu falei, gente, não vai dar certo contar isso. E 98% é sempre o Trump que fala as mentiras todas, né? Então, falar, meu Deus, que preguiça desses debates também. Esse debate foi um pouco mais civilizado, porque cortaram os microfones das pessoas que não deveriam estar falando. Tem um barulhão no fundo aí. Isso. É o avião que deve estar passando agora, é o avião, daí o Fábio fecha. É que nem os cachorros aqui, quando o lixeiro passa. Então, foi um debate quase normal, com a diferença de que o Biden falou dos programas que ele teria e o Trump ficou atacando o Biden, né? O Trump não tem plano, né? Não tem plano. Então, a história dele é atacar o Biden. Então, é o seguinte, o Biden se defendeu bem dos ataques e também atacou o Trump, mais uma vez, na resposta ao coronavírus, na separação das crianças imigrantes dos pais lá na fronteira dos Estados Unidos. Essa prática acabou em 2018, mas ainda há quase 60 crianças que ainda estão no sistema de foster care, que não estão com seus pais, né? Isso é um escândalo que o Biden muito bem relembrou. A questão quanto à mudança climática, né? E o Biden falou uma novidade dessa vez. A transição energética, ele diz que, se eleito presidente, ele quer fazer uma transição energética para energias limpas. E aí o Trump falou assim, vocês vão se lembrar disso? Texas, Pensilvânia, Oklahoma, que são os estados que têm carvão e petróleo, né? Então, aí o Trump, ele aproveitou disso para dizer, não, vocês têm que votar em mim, senão ele vai fechar aí todas as companhias de petróleo e tal. E aí o Biden ainda respondeu, ele pega tudo fora de contexto, a gente precisa fazer uma transição e a gente precisa levar a sério o problema da mudança climática. Bom, uma outra frase do Biden que foi interessante, falando do coronavírus, da resposta do governo do Trump ao coronavírus, ele disse o seguinte, olha, alguém que é responsável pela morte de 220 mil americanos não devia continuar sendo presidente. Uma fala meio forte essa, né? Enfim, outros assuntos do debate, além da pandemia e da mudança climática, o racismo sistêmico, a recuperação econômica, os gastos federais e a velha história do plano de saúde, né? O Trump atacou o Biden também, né? Ele só fez isso. Chamou de corrupto, falou do dinheiro da China, do dinheiro da Ucrânia, do dinheiro da Rússia, chamou o Biden de socialista, e aí o Biden ainda se defendeu dizendo, ele pensa que está concorrendo contra uma outra pessoa, não sou eu. Isso aí até pegou mal, sabe? Porque ele fica atacando os outros democratas, que ele venceu nas primárias, mas ele não devia provocar muito o pessoal que queria votar no Sanders, porque senão acontece o que aconteceu da última vez, né? O povo que ia votar no Sanders ficou meio enojado com a maneira como a Hillary Clinton lidou com o problema e aí simplesmente não foi votar no dia da eleição. E aí o Trump fez a festa. Outra coisa que o Trump disse do Biden, ele só fala e não faz nada. Atacou o Biden dizendo, olha, ele é um político de carreira, está há 47 anos no serviço público, nunca fez nada. Esse tipo de coisa, né? Agora, proposta que é bom, o Trump não faz nenhuma e sempre se desvia das perguntas e não responde, né? Que mais? Eu acho que vocês estavam falando da história da acusação dos 3 milhões e 500 mil dólares, foi isso que vocês estavam falando aí antes de eu entrar?
Exato. Pronto. Sim. Isso daí, Gina, é uma alegação não provada, entendeu? Eu já vou fazer a explicação disso. Na verdade, a esposa do prefeito de Moscou depositou 3,5 milhões na conta de uma empresa chamada Rosemont Seneca Thornton, e diz que era do Hunter Biden. Primeiro que não é o Joe Biden, é o Hunter Biden, é o filho dele. Só que não é exatamente assim. A empresa que o Hunter Biden fundou se chama Rosemont Seneca Advisors. Ninguém sabe que empresa é essa, Rosemont Seneca Thornton, né? Então, não parece ser a mesma empresa e ninguém sabe, ninguém tem os detalhes. Essa história apareceu num jornal aqui, no New York Post. Eles postaram essa história, mas ninguém sabe se isso é verdade, não tem prova nenhuma, então fica aquela coisa, é fácil acusar as pessoas e não dar nenhuma prova, né? Então, acho que não é... O Trump adorou essa reportagem e fica repetindo isso aos 4 ventos. Isso, aliás, foi um dos pontos. Lembra que ontem, ou antes de ontem, eu falei para vocês de uma entrevista que o Trump deu para o programa 60 Minutos com a Leslie Stahl? E ele levantou, foi embora, ameaçou que ia pôr a entrevista sem edição no Facebook. Ele fez isso ontem, postou lá 34 minutos da entrevista sem edição no Facebook dele, atacando a Leslie Stahl. Então, olha, ele abandonou a entrevista, dizendo que a repórter Leslie Stahl era parcial, rude e odiosa. Ele bota essas coisas lá no texto que ele publica, né? Mas quando a gente assiste ao vídeo, sem edição que ele postou, não vê isso. Ela foi totalmente calma, civilizada, tranquila, fazia as perguntas dela e a gente vê o contrário. É o Trump interrompendo e sendo o Trump o tempo todo. Ele é perguntado e não responde. É vago nas respostas e só fica atacando o Biden o tempo todo sem ter nenhuma visão de mundo. E eu vou terminar dizendo o seguinte, visão de governo americano, né? Ele não fala o que ele vai fazer no segundo mandato. O negócio dele é atacar o oponente. Vou falar o seguinte, a fala final dos 2 candidatos no debate, o Joe Biden falou o que pretende fazer se eleito presidente. E o Trump atacou o Biden. É esse o resumo do debate, sabe? Um ataca e o outro mostra o que pensa da presidência e o que pretende fazer. Olha, como a gente fez da outra vez, eu vou colocar aqui na tela o serviço de fact-checking da CNN para a gente dar uma olhadinha aqui quais foram as mentiras, tá? Peço aí a Cíntia que me ajude aqui com as traduções. Olha, o que o Trump afirmou? Que o coronavírus está indo embora, está desaparecendo, né? E aí a CNN fala que isso é falso, que a situação dos coronavírus confirmou novos casos de hospitalização, que está se transformando até pior, não melhor, no quadro até pior. Aí depois, que mais aqui, vou até desprezar aqui as bobagens que o Biden falou, porque elas são mínimas aqui. Trump afirmou que a vacina contra o Covid está pronta, a CNN rebate que o FDA, que é o Food and Drug Administration lá, a Anvisa deles, né, não confirma essa informação porque não há nenhuma vacina aprovada. Trump disse que estava brincando, olha que brincadeira sem graça, ó, quando disse que as pessoas deveriam injetar lisoforme nas veias, vocês se lembram disso? Teve mais de 30 casos de malucos trumpistas lá em Nova York que se injetaram lisoforme, foram parar no hospital, alguns deles numa situação muito ruim. Olha, é um absurdo, né, a falta de responsabilidade. Mas eu estou lendo isso aqui para vocês porque tem um sentido nisso aqui, olha. O Trump afirmou aqui, olha, segundo a CNN, que 99% das pessoas se recuperam da Covid. A CNN lembra que 2,6% dos pacientes que testam positivo acabam morrendo, né, a letalidade dos contaminados, né. Bom, aí tem outras coisas aqui. Coloquei isso aqui na tela só para mostrar para vocês uma diferença capital entre o patrão, que é o Trump, e o empregado, que é o Bolsonaro, né? O Trump já percebeu a roubada que é ficar lutando contra os fatos, porque aí, ó, como eu digo sempre, a terra plana acaba encontrando a sua linha do Equador, né? E não adianta insistir nessa história de vacina, apesar de que o Trump até tangenciou isso aí. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas querem a vacina.
Então, assim, a estratégia brasileira, lá nos Estados Unidos, lá no chefe do Bolsonaro, está superada. Viu, Bolsonaro? É melhor você começar a rever esse negócio seu aí de rejeitar vacina da China, filho, porque senão tu começa a ser entubado rapidinho. Não é não, Cíntia? Pois é. Tá bom? Então, vamos... O americano não engole mais enfim, o charlatanismo, né? Não é mais como era no começo, não está fácil para o Trump, né? Tanto assim que a curva eleitoral dele está ladeira abaixo, não é não, Cíntia? Agora, a gente não sabe exatamente, né, como é que tá, como é que são as pesquisas, a gente já falou várias vezes que também só as pesquisas não adianta, a eleição aqui é um jogo complicado mesmo, a gente não sabe, eu acho que não é prudente os democratas, o Joe Biden, acharem que vão ganhar a eleição, eu ainda acho que o Trump pode tirar alguma carta da manga, ou entrar pelo lado aí de não reconhecer o resultado. Eu não prevejo uma coisa tranquila, não. Vai ser difícil, viu? Se livrar desses trastes, depois que eles se instalam no poder, é difícil se livrar deles, viu? Não é uma coisa simples. Muito difícil. Assim, muito difícil mesmo. Algumas opiniões. Falou a mesma coisa, viu? Essa coisa que não é fácil se livrar dele, que provavelmente ele não aceite o resultado eleitoral. E aí vai dar a maior confusão. Não vai ser simples assim, não.